Bom, boa tarde a todos. Estamos gravando a aula para uso exclusivo dos alunos. Né? Deixa eu começar aqui recordando o que a gente fez na última aula, quer dizer, o principal daquilo que a gente fez na última aula, que foi o seguinte: se a gente tem uma cadeia num espaço de estados finito, e vamos dizer que eu tenho uma matriz irredutível, uma cadeia irredutível, né? Isso significa que eu tenho uma probabilidade positiva, para quaisquer dois estados, eu tenho uma probabilidade positiva de, saindo de um deles, chegar no outro. Tá? Essa definição de que eles vão se comunicar. A cadeia é irredutível, nesse sentido. Então, nessa situação, a gente mostrou que tem uma única distribuição estacionária, e essa distribuição estacionária, a probabilidade que ela atribui a um estado J é 1 sobre o valor esperado do tempo de retorno ao J. Né? Então, eu começo aqui no estado J, veja, tenho a primeira vez que eu chego em J, isso é uma variável aleatória que é finita, não só finita, seu valor esperado também é finito, conforme a gente viu na última aula. Né? A cauda decai geometricamente, tá bom? Então, eu olho nesse pedaço, o que eu faço é atribuir para cada estado outro um peso que seria o número médio de visitas a esse outro estado nesse período. Tá? Então, quando esse outro estado é o J, o próprio, então só tem um, porque eu estou olhando a primeira vez, então só tem aquele no tempo zero. Tá? Mas o que a gente viu é que quando eu faço isso, defino essa função que depende do meu estado fixado J aqui, ela é um autovetor da π, autovetor à esquerda, né? Ela é como se fosse uma medida invariante, uma distribuição invariante, mas só que a soma dos valores dado a cada estado I não é 1, mas é o valor esperado desse tempo, né? Porque se eu somar para todos esses, vai sumir essa soma, vai me dar exatamente o valor esperado desse tempo. Tá? Mas a coisa mais importante, então, se eu normalizar por esse tempo, fica uma distribuição de probabilidade. Quando eu normalizo, no ponto ao estado J, ela vai atribuir, então, o valor 1 sobre o valor esperado desse tempo de retorno para o estado J. E a coisa importante é que depois que eu normalizo, esse valor é sempre o mesmo para todo estado da minha cadeia. Ou seja, eu tenho uma única distribuição estacionária e ela é dada por 1 sobre o tempo médio de retorno ao estado. Tá? Essa foi a conclusão que a gente tirou da parte principal da última aula. Tá? Então, aqui não estamos usando teorema de Perron-Frobenius, não tem nada de hipótese de ser periódico ou aperiódico, né? Não tem essa hipótese, foi um argumento probabilístico que a gente deu. E, bom, depois, para mostrar a unicidade, a gente fez um cálculo. Né? Então, essa é a coisa, era a principal mensagem de uma parte da última aula, que a única distribuição estacionária para uma cadeia finita, né, no espaço de estados finito irredutível, é dada por essa fórmula, tá bom? Só comentando aqui, para não esquecer, eu estou usando muito o jargão distribuição estacionária, mas ele é a mesma coisa que probabilidade invariante. Então, eu acho que no Lawler ele usa probabilidade invariante, não lembro bem. Mas essas duas coisas
estão dizendo o mesmo, né? O estacionário tem a ver com invariante, e aqui essa palavra distribuição se refere a uma medida de probabilidade. Tá bom? Bom, o que eu quero fazer hoje tá ligado a essa ideia, mas entender o que acontece no limite, né? Quando eu olho, né, a parte estatística, porque a gente aqui poderia ser motivado por uma análise estatística, né? Porque eu olho esse pedaço, aí eu olho o pedaço seguinte, o seguinte, nisso eu posso cobrir todo o intervalo do tempo, todo todo o intervalo temporal, e fazer uma análise estatística da cadeia, né? Aqui não foi feito isso, porque eu tomei valor esperado, eu não fiz uma coisa que depende da amostra, né? Mas motivado por isso. Então, que é o que eu vou querer ver agora. Antes de fazer isso, deixa eu só colocar de novo aqui um comentário, provavelmente vai aparecer de novo, que é o seguinte: quando você olha essa fórmula aqui, você às vezes pode pensar que ela é útil para eu calcular o π-estrela. Não, ela é útil para eu calcular o valor esperado. Porque, tipicamente, o π-estrela é fácil, bem mais fácil de você achar. É um problema de autovetor, né? E esse aqui, achar a distribuição do T mais tal mais J, tipicamente é difícil. A distribuição, raramente você tem uma forma explícita, que você, alguns exemplos, mas não é o usual. Porém, o valor esperado, sim, porque é 1 sobre a distribuição estacionária, tá bom? Bom, então, o que eu quero ver hoje, que tem a ver com isso aí, vai ser a seguinte: deixa eu começar pela seguinte proposição, que vai ser, digamos, um dos resultados mais importantes da aula de hoje, aquele que tem que ficar registrado bem, né? Que é o seguinte: aqui eu estou dizendo, eu estou na mesma situação da última aula, é finito e P é irredutível. Tá? Isso aqui eu já tinha falado aqui antes. Tá? Então, o que essa proposição vai me dizer é o seguinte: o que isso aqui me diz? Eu faço uma média no tempo, K de 1 até N, do PK de IJ. O que é esse PK de IJ? É a probabilidade, saindo de I, que eu esteja em J no tempo K. Então, eu estou fazendo, aqui tem uma probabilidade, né, que é uma média, digamos, e aqui eu tenho uma média no tempo, uma média tipo de uma amostra, né? Só que não é uma amostra mesmo, porque eu estou fazendo uma probabilidade. Tá? Não estou olhando uma coisa aleatória, isso aqui é um número. Tá? O que essa proposição diz é que essa média converge a π-estrela de J, converge à distribuição estacionária, qualquer que seja o I. Então, se você compara isso com aquilo que você tinha pelo teorema de Perron-Frobenius, quando ele vale, isso aqui é certamente mais fraco, porque no teorema de Perron-Frobenius, quando você está nas condições de Perron-Frobenius, você sabe que essa sequência, PK de IJ, converge a π-estrela de J quando K vai para o infinito. E é óbvio que se você tem uma sequência de números reais que converge a uma sequência XK, que converge a um X, né? Se XK converge a X, é óbvio que é um exercício, se você quiser, mas você deve ter feito esse exercício em algum curso de análise. X, vamos chamar de K aqui, XK, K variando de 1 até N, também converge a X. Aqui é N, aqui é quando N vai para o infinito, aqui é K, tá bom? Né? Se a sequência converge, isso aqui também converge. Isso aqui se chama, em geral, o nome que é dado para esse tipo de convergência, que as médias estão convergindo, convergência em Cesaro. Tá? Cesaro. Acho que tem um acento assim, mas não me lembro bem, porque é italiano. Né? Tudo bem. Então,
Mas isso aqui é um exercício, né? Que se isso aqui vale isso. Não é necessário que você faça, mas é bom, né? Alguma vez na vida você deve ter feito. Exercício, sempre é bom fazer exercícios envolvendo coisas básicas da matemática, da análise, tá bom? Então, só para dizer que esse resultado aqui é, obviamente, mais fraco do que aquele que a gente tinha nas condições de César. Mas aqui nós não estamos fazendo a hipótese de aperiódico. Então, é no que a gente sabe que sem fazer uma média, não precisa, talvez, ter uma média assim, talvez algo mais fraco aconteça. Mas, se eu olho puramente a sequência PK de IJ, não é verdade, em geral, que convirja π estrela por causa da questão da periodicidade. Tudo bem, então esse aqui é esse primeiro resultado, e o segundo, que está chamado de item B, é dizer o seguinte: quando eu olho, aqui eu estou fazendo uma coisa estatística, eu estou olhando uma amostra. Então, eu olho uma amostra do meu processo, ou seja, eu faço uma realização do meu processo, um monte de variáveis aleatórias, x1 até xn, e eu vejo quantas vezes entre x1 e xn o processo visitou J. Eu conto. E eu divido por n. Então, eu estou fazendo a frequência, né, a proporção de tempo que ele passou em J. E eu estou dizendo aqui que isso aqui, que é uma variável aleatória agora, converge ao π estrela de J quase certamente, tá? Deixa eu mudar de cor aqui, porque está no branco, e aí... tá? Converge quase certamente. O que é convergência quase certa? Dizer que tem um conjunto de medida de probabilidade zero, tal que fora desse conjunto, ela converge. Esse conjunto é o conjunto do meu ômega, nas minhas realizações. Porque esse ômega ele não é tão simples, porque ele envolve infinitas x. Tá? Então, ele não é, esse ômega, ele não é um conjunto enumerável, porque é enumerável finito até o S. Mas esse ômega não, porque ele vai até o tempo infinito, né? Esse negócio do que acontece quando o n vai para o infinito, não envolve o número finito de x1, xn. Se você fixa o número que você quiser dos x, 10 na 23, e você sabe alguma coisa sobre elas, não necessariamente você vai poder responder essa pergunta. Não necessariamente não, você não vai poder responder essa pergunta em geral, por conta disso. Então, esse quase certo é no meu ômega, o meu espaço de probabilidade, no qual estão definidas todas as variáveis. Tá? Não vamos preocupar muito com isso, especificamente, porque esse é um curso que não pressupõe teoria da medida. Mas é da onde vem, tá bom? Então, eu tenho aqui a minha proposição. Parte B diz uma coisa sobre a amostra, e a parte A diz sobre o valor esperado. Você vê imediatamente que se você provar a parte B, a parte A segue da B tomando o valor esperado. Porque quando toma o valor esperado dessa variável, se você começa em I, valor esperado dessa variável começando em I, com x0 igual a I, é isso que está aqui. É a probabilidade, saindo de I, de estar em J no tempo K. Né? Porque o valor esperado de um indicador é uma probabilidade. E a probabilidade que se refere aqui seria a PI. Tá? A PI. Então, seria o valor esperado saindo de I, de xk igual a J. Isso é o PK de I. Tá? Então, aqui você tem uma sequência de variáveis aleatórias que convergem a uma constante. E nem sempre é verdade que se uma sequência de variáveis converge a uma constante, o valor esperado delas também converge a essa constante. Tem algumas coisas que podem andar errado, né?
mas essas coisas não acontecem se as variáveis forem, por exemplo, limitadas, como é aqui, tudo é menor ou igual a 1, isso aqui é menor ou igual a 1, porque eu estou somando de 1 até n, 0 ou 1. E aí tem o chamado teorema da convergência dominada, que diz que não acontece. Se a sequência de variáveis limitadas converge a uma constante, os seus valores esperados também convergem a essa mesma constante. Tá? Então, de fato, o que nós temos que provar é o item B. Então, você vê que aqui é diferente do que o que a gente fez na aula anterior, mas aquilo que a gente provou na aula anterior, de fato, é inspirado, se você quiser, por isso aqui. Então, para provar isso aqui, nós vamos exatamente, usando aquilo que a gente pensou na última aula, vamos dividir o tempo em ciclos. Esses ciclos sendo cada vez que ele volta a J, tá bom? Então, eu vou precisar definir essas variáveis, as sucessivas visitas a J. Então, eu vou chamar aqui de tal mais a primeira visita a J. Então, o importante é que no mais aqui eu começo a contar do 1. O 0 não entra nessa jogada. O 0 não aparece aqui nessa conta. Não ia fazer grande diferença, né? Mas não aparece. Tá bom? Então, tal mais J é o mínimo dos N's maiores ou iguais a 1, que Xn é igual a J. Como eu vou precisar olhar a segunda, a terceira, a quarta visita, eu, em vez de usar tal mais, eu vou usar tal 1. Mas eu vou manter essa anotação, porque ela é útil daqui para frente também no curso. Tá? Então, tal 1 é só outra anotação para tal mais. É a primeira vez que eu visito J, que X1, X2, etc., visita J. E vamos usar, agora, eu me coloco no tal 1 e olho para frente. Vamos ver a próxima vez que ele visita J. E assim sucessivamente. Então, tal, J aqui embaixo. J é o estado que você está visitando. E K mais 1 é o índice da visita. É o mínimo dos N's maiores ou iguais que tal K, J, mais 1, que Xn é igual a J. Né? Então, tal 1 é a primeira visita. Tal 2 é o tempo da segunda visita. Depois, né? A próxima depois daquela. Tá bom? Tá? Então, eu tenho essas variáveis, são variáveis aleatórias. Todas elas vão ser finitas, porque eu já sei que o tal J é finito, e tudo tem o mesmo jeito. Tá? Bom, que a cadeia é redutiva, é importante. Bom, uma coisa que é evidente não, é intuitiva, não é evidente, mas vamos dizer, é intuitiva e a gente vai justificar bem na próxima aula. Mas é super intuitivo, então você não vai ter dificuldade em concordar, eu acredito. Se você, vamos dizer que você está começando do J, né, só para simplificar aqui, essas variáveis, tal 1, e depois o tal 2 menos o tal 1, o tal 3 menos o tal 2, são variáveis I e D. Né? Por quê? Porque, eu escrevi aqui só para lembrar. Então, vamos dizer aqui, eu tenho o meu processo, eu fixei um estado J, e eu estou olhando as sucessivas visitas a J, tá bom? Então, tal 1 é esse tempo aqui, da primeira visita a J. Aí eu estou aqui, a primeira visita a J, não sei nada sobre o que vem pela frente. E olho o tempo até a próxima visita a J, que é o tal 2 menos o tal 1, né? Porque tal 2 é o tempo da segunda visita. Se eu subtraio, é exatamente quanto tempo eu demoro para mais uma visita, e assim sucessivamente. Então, é claro que todos esses tempos têm a mesma distribuição. O meu processo começa em J e eu olho a primeira vez que eu chego a J. E por que tem a mesma distribuição? Porque nós estamos tratando de cadeias que são homogêneas no tempo, né? O mecanismo de transição, que é a P, ele não muda ao longo do tempo, é sempre o mesmo. Certo? Então, essas variáveis aqui, que estão marcadas aqui com essas flechas, elas são
variáveis que têm todas a mesma distribuição. Não só têm a mesma distribuição, mas são independentes. Por que são independentes? Tá, em princípio eu vou dar uma prova mais rigorosa na próxima aula, mas por que são independentes? Bom, aqui eu estou em J, é a primeira vez que eu visito J, depois do 1 em diante. Então, como é a primeira vez que eu visito J, eu não sei nada sobre o que vem pela frente. Então, o que eu sei? Que o X1 não era J, que aqui não era J. Eu sei isso que está aqui, escrito aqui, tem uma trajetória, mas a trajetória mesmo não importa. Tudo que importa é que eu sei que aqui eu não visito J e aqui eu estou em J. Então, como eu sei que nesse momento eu estou em J, quando eu for olhar o futuro, eu posso esquecer tudo que está dito aqui do passado. Não vai ser importante. Por quê? Porque tem a propriedade de Markov. O dado presente, o futuro fica condicionalmente independente do passado. Né? Então, devido a isso, quando eu olho essa nova variável aqui, né, que é o tal 2 menos tal 1, isso aqui é a mesma coisa que esse tal 1, né, o meu processo começa em J, e eu vejo a primeira visita a J, e assim sucessivamente. Não só tem a mesma distribuição, mas são independentes, por conta da propriedade de Markov. Tá? Então, eu tenho esse monte de variáveis independentes, e o que eu estou fazendo é olhando o tempo que eu passo em J, daqui até aqui, que eu posso pensar, J não, em outro estado, e posso pensar que eu vou somando todos eles. Isso foi aquilo que a gente fez na última aula. Tá? Mas, por enquanto, a coisa que nos importa é isso. Essas variáveis são I e D. Tá bom? Essas variáveis que eu digo são esses incrementos aqui, né? Que são I e D. Porque, obviamente, as variáveis tal vão crescendo. Tal 1, tal 2 menos tal 1, tal 3 menos tal 2, e assim sucessivamente. Então, se eu sei isso, deixa eu voltar lá para minhas notas. Tá? Então, devido a que eu sei isso aqui, então agora eu somo as primeiras K variáveis dessa. Quando eu somar as primeiras K, vai ficar só o tal K, porque vai ficar tal 1 mais tal 2 menos tal 1, fica tal 2. Mais tal 3 menos tal 2, fica tal 3, etc. Quando eu somar as K primeiras, é uma soma telescópica que você chama, né? Vai ficar tal K de J. E eu estou dividindo por K, que é o número delas. Então, você tem uma soma de variáveis aleatórias, I e D, e você está dividindo pelo número delas. Então, tem um teorema importantíssimo, que eu espero que vocês tenham visto no curso de Cálculo das Probabilidades 1, que se chama a Lei Forte dos Grandes Números, que diz que essa média aritmética das variáveis vai convergir quase certamente ao seu valor esperado. Né? Esse teorema é que está na base daquilo que você usa uma média para estimar o valor esperado. Né? Você faz uma observação por muito tempo, pega a média aritmética e acredita que isso esteja perto do valor esperado que você gostaria de conhecer. É um teorema muito usado, né? Se chama a lei forte dos grandes números, tá? Então, eu imagino que vocês já viram, com certeza viram alguma coisa no curso de Cálculo das Probabilidades 1, pelo menos alguns de vocês, aqueles que fizeram Cálculo das Probabilidades 1 comigo, mas geralmente também. Bom, enfim, esse é um teorema importante que, se você não viu, você tem que lembrar o que ele diz. Não é que você tenha que ver a prova, necessariamente, mas você tem que lembrar. É um teorema extremamente importante, e ele não é um teorema muito simplesinho, no sentido que ele envolve, como ele envolve essa convergência quase certa, ele envolve a
a sigma-aditividade? Ele envolve, vamos dizer, podemos pensar, aquilo que passa por teoria da medida. Coisa que a lei fraca não envolve. Tá? Mas a lei fraca não serve para nós. A lei fraca diz que isso converge em probabilidade, que é uma outra convergência mais fraca. Tá bom? Então, o que eu sei? Usando essa lei forte dos grandes números, que o tal K, dividido por K, o J está fixo na minha conta, converge ao valor esperado de tal mais J. Quase certamente. Tá bom? Isso é verdade. Agora, se isso é verdade, quando eu pego 1 sobre isso, vai a 1 sobre, né? Se xn converge a x, e x não é zero, 1 sobre xn converge a 1 sobre x. Esse número aqui não é zero, esse número é maior ou igual a 1, porque tal mais é maior ou igual a 1. Então, eu sei que isso aqui converge a 1 sobre isso. Tá? Porque é a nossa π-estrela. Quando K vai para o infinito. Tá bom? Isso é o que eu sei por enquanto. Agora, o que é isso aqui? Esse número K dividido por tal mais tal KJ. É exatamente, o que é K? Vai ser o número de visitas que vai ter a J para essa sequência. Porque, afinal, tal K é o tempo da késima visita. Então, significa que quando eu olho essa sequência aqui, eu vejo o dígito, vejo o J aparecer em K dessas variáveis. Então, como eu estou pegando K e dividindo pelo tempo total, é a proporção de tempo, né, a proporção de visitas ao estado J para essa sequência aqui. Tá bom? Bom, agora, se você tem um N que está no meio, né? No meio, aqui, né? Aqui eu estava olhando, meu K era 1, 2, 3, 4. Né? Então, tinha 4 visitas nisso aqui. Quando eu estou no meio, não tem visita. Né? No meio não tem. Então, se eu pegar um N que está entre dois desses tals, o número de visitas é o mesmo da anterior, porque não tem visita aqui no meio. Tá? Então, você leva isso em consideração. Onde é que está? Está aqui, né? Se eu pegar um N entre o tal K maior ou igual ao tal K e menor que tal K mais 1, então o número de visitas é exatamente K, porque não visita o J antes desse aqui, né? Então vai ficar o mesmo K, o mesmo número que tinha aqui. Muito bem. Então, isso aqui é verdade. Aí, com isso, você pode fazer uma conta simples, né? Isso aqui, que é K sobre N, mas quem é N? N é um número que está entre o tal KJ e o tal K mais 1. Então, 1 sobre N é menor ou igual que 1 sobre esse K. Então, eu obtenho uma desigualdade se eu substituir o N pelo tal KJ. E eu vou obter a desigualdade, obviamente, no outro sentido. Tem o maior, mas não importa muito aqui, tá? No outro sentido, se eu substituir o N por esse aqui, né? Como N é menor ou igual a isso, 1 sobre N é maior ou igual a isso. Então, eu fiquei com esse sanduíche aqui. K sobre tal K, K sobre tal K mais 1. Bom, eu gostaria de ver que os dois têm o mesmo limite quando K vai para infinito. Mas é fácil, né? Porque se você tivesse K mais 1 aqui, teria o mesmo limite, né? Porque se uma sequência XK converge a X, a sequência XK mais 1 também converge a X. É a mesma sequência, essencialmente, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar e dividir por K mais 1. Então, eu vou ficar com K dividido por K mais 1 dividido por tal K mais 1. Bom, esse aqui, eu sei o que acontece. Ela converge para 1 sobre o valor esperado, da mesma forma que esse. E aqui eu tenho K dividido por K mais 1. Mas todo mundo sabe que K dividido por K mais 1 tende a 1 quando K vai para infinito, né? Afinal de contas, quando você olha 1 sobre isso,
você fica com K mais 1 dividido por K, e K mais 1 dividido por K é 1 mais 1 sobre K, e 1 sobre K tende a 0. Então, esse número aqui tende a 1. Então, você mostrou que não importa quem seja o N, isso aqui vai acontecer. Essa sequência aqui, quando N vai para infinito, converge para a π extremo, quase certamente. Tá? Porque quando N vai para infinito, o K vai para infinito. Porque o tal J é sempre finito. Tá? Então, com esse argumento, é isso aqui que eu falei. N vai para infinito, se só C, o K vai para infinito. Né? O N dado tem uma decomposição dos N's de uma forma aleatória. Mas essas variáveis tals, todas elas são finitas e tem valor esperado finito. Então, devido a esse fato, que isso aqui converge a uma coisa positiva, né? Que isso aqui converge a uma coisa positiva, vai acontecer que quando K vai para infinito, se só C, esse aqui vai para infinito, obviamente. Tá? Então, com esse argumento, a gente provou o item B. Né? O item B, em vez de provar o A primeiro, a gente provou o B. E como eu já tinha falado, uma vez que você prova o B, você tem o A tomando o valor esperado e usando o teorema da convergência dominada, que se chama, tá bom? Só que tem um detalhezinho, que eu meio que fiz um titem aqui, que no sentido que eu escrevi aqui a proposição com o x0 sendo i. Esse i só aparece aqui. E aqui eu nem disse quem era, né? Mas é porque é sob a mesma medida, sob pi. Eu nem disse quem era. Mas aqui está dizendo que o x0 é i. E nesse meu argumento aqui, eu falei que x0 era j. Então, parece que eu estou enrolando, mas eu não estou enrolando. É a mesma coisa. Deixa eu explicar aqui. Tá? Se você começa num outro estado, i aqui, que é diferente do j, o que acontece? Esse primeiro tempo aqui, ele tem uma distribuição diferente, porque você não está começando em j, você está começando no outro estado. Então, o tempo para chegar no j tem outra distribuição, mas é um tempo finito com valor esperado finito, né? Mas porque a cadeia é irredutível, finita. Tá? Mas ele é uma variável diferente das outras. Mas é só ele que é diferente. Todos os outros são iguais. Então, você vai ter variáveis aleatórias independentes, só que a primeira tem uma distribuição diferente. Mas quando você está fazendo a soma e dividindo por K, a primeira dividida por K tende a 0. Então, não importa, né? Porque você está fazendo essa conta aqui. Tal 1, J, mais. É só chato de escrever, porque tem um monte de tal 2 menos tal 1. Eu nem vou escrever os J, né? Porque o J está fixo, tá? Mais tal 3 menos tal 2. Né? Todos esses. Você vai somar até o K. Então, a distribuição desse primeiro é diferente dessas outras, porque nesses aqui você já está começando em J. Sou o primeiro aqui não, porque vamos dizer que em vez de começar em J, eu começo em outro lugar. Então, o tempo tem uma distribuição diferente. Mas aí, quando eu divido por K, estou dividindo por K, esse primeiro não vai fazer diferença, certo? É tal J dividido por K, mais a soma dos outros. Então, não faz diferença, porque você tem um único termo que é diferente e você está dividindo por algo que vai para o infinito. Tá? Então, devido a esse fato, não acontece nada diferente, ou seja, aqui você pode colocar, aqui eu talvez deveria ter escrito, quase certamente, sob P
I, para todo I. Todo I. Mas eu não escrevi, e tudo bem. Depois eu posso colocar lá nas notas, mas não é necessário. Estou só escrevendo aqui, tá? Deixa eu... Ops. Ah, não, agora deixa eu voltar atrás aqui. Tá bom. Tá? Então, com isso, a gente provou essa proposição aqui. Então, nota que o resultado é mais fraco do que o Perron-Frobenius, mas não tem nada a ver com a periodicidade. Tá bom? Tem alguma dúvida em relação a esse argumento aqui? Professor, acho que você tem uma dúvida de interpretação mesmo, que você tinha falado do K sobre tal KJ, né? Você falou que ele podia ser visto como uma proporção de tempo... Isso. A proporção de visitas, né, ao estado J. Seria. A proporção de tempo que passo, como é discreto o tempo, que eu passo em J até esse tempo tal K. Tal K é o tempo total que eu estou olhando. Eu estou olhando esse pedaço de trajetória. E eu estou contando quantas visitas eu tenho ao estado J. Eu tenho exatamente K por definição, né? Porque eu estou fazendo exatamente isso aqui. Sim, beleza. Ops, é que começa a ficar, quando está quente, aí minha mão fica suada e aqui é difícil. Tá bom? Então, vamos dizer, aqui no meu exemplo, o K era 4. Então, até tal 4, eu tenho 4 visitas, porque eu não estou contando o tempo zero, porque o tempo zero era só para condição inicial. Eu estou contando do x1 em diante, eu só visito 4 vezes, porque entre um e outro, eu visito 0. Então, por definição, eu visito 4. Tá bom? Bem, faz sentido. Tá claro? Aham, valeu. Não de nada. Tá bom? Então a gente provou isso, a vantagem é que é um resultado bem geral, né? Então, por enquanto, a gente tem essas coisas. Isso aqui é geral no sentido que periodicidade é uma coisa, só uma chateaçãozinha, a gente vai ver o porquê. Bom, deixa eu fazer um comentário aqui em relação a um exemplo simples, né? Porque raramente você pode achar a distribuição do tal mais de I exata, certo? Em alguns exemplos, aqueles exemplos que o professor coloca porque serve para o exercício, ou coisas simples, alguns exemplos não só que servem para o exercício, mas porque são muito específicos, você pode calcular a distribuição. Então, o que eu disse é exatamente isso. O maior interesse é você acha o valor esperado porque você calcula pi extremo. Mas vamos olhar um exemplo no qual a gente pode calcular exatamente, e aí é interessante pensar um pouquinho, tá? Então, isso aqui, essa observação é aquilo que eu já falei. Vamos olhar aquele primeiro exemplo que a gente viu na primeira aula, porque nada pode ser mais simples do que uma cadeia 2, com 2 elementos. Então, a matriz é 2 por 2, todos os cálculos ficam muito simples, tá? Então, eu tenho dois estados, chamados aqui de 0 e de 1, e do 0 eu vou para o 1 com probabilidade P, e fico no 0 com probabilidade 1 menos P. Do 1, eu vou para o 0 com probabilidade Q, e fico no 1 com probabilidade 1 menos Q. Então, P e Q são dois números no intervalo 0 e 1, não tem nada a ver um com o outro. Não é que Q é 1 menos P. Não, eles não têm nada a ver um com o outro, tá bom? Então, a interpretação dessa cadeia é assim. Quando você está no estado 0, você joga uma moeda que tem probabilidade P de dar cara. E você pula para o 1 na primeira cara. Quando você está no estado 1, você joga uma moeda que tem probabilidade Q de dar cara. E você pula para o 0 no momento quando der a primeira cara. Tá bom? Então, é simples que o tempo que quando você está no estado 0, o tempo que você fica até pular para o 1 é, obviamente, uma geométrica P. Tá?
Então, é muito simples essa cadeia, porque você só está fazendo isso. Jogando uma moeda aqui, jogando outra moeda ali. E só tem 2 estados, então não tem nada muito mais que possa acontecer. Né? Bom, então, nesse exemplo, a gente calculou a distribuição estacionária, porque, afinal, calcular a distribuição estacionária de uma cadeia 2x2 é brincadeira, né? A gente calculou no primeiro dia de aula e viu que ela era isso aqui. Calculou explicitamente. Π estrela de 0 era Q dividido por P mais Q, e Π estrela de 1 é P dividido por P mais Q. Tá? Então, para você entender por que tem que ser o Q, porque Q é a probabilidade que vai para o zero. Então, o Q é que tem a ver com π estrela de 0, né? Porque ele te leva para o 0. E o 1 e o P te leva para o 1. Bom, esse cálculo a gente fez, né? Então, desse cálculo, você sabe que 1 sobre isso é o tempo médio de retorno. Então, a gente sabe que o tempo médio de retorno ao zero, começando no 0, é P mais Q dividido por Q. E o tempo médio de retorno, começando no 1, é P mais Q dividido por P. Então, ambos são 1 mais, esse aqui mais P sobre Q, esse aqui 1 mais Q sobre P. Então, tem uma coisa interessante, que esses tempos, assim como a medida de probabilidade estacionária, ele só depende da razão de P e Q. Se você muda P e Q, mas mantém a mesma razão, eles vão ficar iguais. Né? Por exemplo, você pega P igual a Q. Pode ser P igual a Q igual a qualquer número, no intervalo 0, 1, né? Não vamos pensar no 0 e no 1, porque são patológicos, né? Patológicos não, são não interessantes. Vai dar sempre o mesmo, tá bom? Porque aqui vai dar 2 e aqui vai dar 2 também. Né? Então, mas por quê? Porque isso aqui é só o valor esperado. O valor esperado de uma variável aleatória não conta toda a história dessa variável aleatória, né? Não conta a variância, não conta como é a distribuição dela, tá bom? Bom, vamos fazer como exercício aqui, rapidinho, vamos fazer essa conta diretamente. Aqui a gente calculou o valor esperado usando a fórmula. Foi isso que eu disse que você vai usar em geral, né? Porque é mais fácil achar o π estrela do que achar o valor esperado diretamente. Mas aqui você pode achar o valor esperado diretamente pelo exercício que a gente fez outro dia, por exemplo, né? Porque você pode calcular facilmente qual é a probabilidade de tal mais zero ser maior ou igual a n. Eu começo do zero e está dizendo que até o n menos 1, do zero, aqui está... Ah, não, está certo. Não, pensei que eu estava... Até o tempo n menos 1, eu não visitei o zero. Tá? O zero é o meu estado inicial. Tá? Aqui, colocando assim. Aqui a outra anotação para a mesma coisa, né? Probabilidade condicionado. E aqui a gente fez a convenção, queria escrever um índice ali embaixo, quando tivesse um estado inicial fixo. Então, eu começo do zero, no tempo 1 eu estou em 1, no tempo até o tempo n menos 1 eu estou em 1. Né? Porque está dizendo que você, para retornar o zero, só do n em diante, inclusive, que aqui maior ou igual. Tá? Então, essa é a probabilidade que você quer calcular. Bom, o que significa isso? Eu começo do zero, no primeiro momento eu já tenho que estar no 1, então eu vou fazer um pulo. A primeira coisa que acontece é que eu peguei a minha P moeda e deu cara. E depois, eu estou lá no 1 e não saio por n menos 2 passos, porque aqui eu tenho n menos 1, mas o primeiro eu já esgotei aqui. Então, essa probabilidade é isso aqui, é bem simples, tá? Tá bom? Bom, então você pode calcular o valor esperado dela, simplesmente a soma dessa série, tá? Estava no exercício na última aula, que eu espero que, caso vocês não estivessem lembrando daquela propriedade, vocês já tenham feito,
da última aula para hoje, porque ele é extremamente importante, mas vocês já viram em cálculo das probabilidades. Então, o valor esperado é a soma disso aqui, que é a soma disso aqui, né? Aqui n maior ou igual a 2, aqui eu não escrevi o 1, né? Para o 1 é 1. Então, mais 0 é sempre maior ou igual a 1. Então, eu tenho que pôr, porque no cálculo aqui eu tenho que começar com n igual a 1. Então, vai ficar 1 mais a soma dessas coisas com n maior ou igual a 2. Aí você faz a conta, né? Troca de variável aqui, n menos 2 vira k, k maior ou igual a 0, p, você tem uma série geométrica, você sabe a soma, ficou isso aqui, que você já sabia que era, tá bom? Analogamente, você faz para o tal mais 1, obviamente não vou fazer. Então, a lição importante nessa historinha aí, a lição importante é que esses valores esperados, eles só dependem do P mais Q, né? Porque é a proporção de tempo que você passa num ou no outro, só depende da razão, não depende dos valores em si. Tá bom? Então, vamos ver se a gente aprende alguma coisa olhando um pouco mais. Eu vou deixar meio aqui como exercício esse um pouco mais, né? Então, bom, qual é a distribuição dessas variáveis? É muito simples, né? Qual é a distribuição do tal mais zero? O que é tal mais zero? É a primeira vez que você visita zero para x1, x2, etc. Então, a variável não envolve o x0, porém, a distribuição envolve o x0, que é da onde você começou. Então, é a distribuição dessa variável, começando em zero. Bom, com probabilidade 1 menos p, eu fico no zero, tá? E aí, se eu ficar no zero, o tal mais zero vai ser 1. Tá? Se eu ficar no zero, se a minha moeda deu coroa, eu não pulei para 1, então o tal mais zero é 1. Tá? Então, com probabilidade 1 menos P, eu fico no zero, o tal mais zero é 1. Com probabilidade P, eu pulo para o 1. E aí, eu só vou voltar para o zero quando a minha Q moeda der cara. Porque aí eu vou estar no 1, eu vou jogar outra moeda, e quando ela der cara, eu vou pular para o zero. Então, com probabilidade 1 menos P, ele é 1. Com probabilidade P, vai dar, eu tenho que esperar agora uma geométrica, P. Então, a distribuição que eu tenho, né, é uma mistura concentrada com a certa probabilidade 1 menos P dá 1, com essa outra probabilidade P dá 1 mais uma geométrica. Porque 1 é o tempo que eu fiz o primeiro pulo, porque eu fui para o 1, e depois eu tenho que esperar a geométrica para voltar. Então, a probabilidade é muito fácil da gente calcular. É isso aqui, né? Vai ser, a probabilidade de ser igual a 1 é 1 menos P, e a probabilidade de ser igual a 1K maior ou igual a 2 vai ser P, 1 menos Q na K menos 2 vezes Q. Porque aqui é quando eu volto. A outra conta que a gente tinha feito era maior ou igual. Tá bom? Bom, então, sabendo isso, é óbvio que você pode fazer um exercício bem simples, tipo cálculo das probabilidades 1, calcular a média a gente já fez, a variância do tal mais zero. A média já calculamos, média para mim aqui é valor esperado. E a variância do tal mais zero. Tá? Então, fica como exercício calcular essa variância. E eu quero que vocês examinem o caso P igual a Q, no intervalo 0,1. Tá? Por quê? Eu quero que vocês vejam como a variância é afetada, né? Porque se você pega P igual a Q, o valor esperado ficou 2. Qualquer que seja o valor de P. Então, se o P for muito pequenininho, o que significa? P igual a Q, lembra? Então, essa sua matriz vai ficar... bom, vamos escrever aqui, talvez, né? Se P igual a Q, então você tem aqui 1 menos P, P, 1 menos P. Tá?
Agora, quando o P é pequeno, o que significa? Que você fica parado, fica parado, fica parado, fica parado, com grande probabilidade, de repente você pula. E de novo, fica parado, fica parado, fica parado, com grande probabilidade, e depois você pula. Né? Porque a probabilidade de P é pequeno está muito mais concentrada aqui na diagonal. Então, você vai ter, as trajetórias vão ficar com essa cara. Assim, né? Porque o P e o P e Q são iguais, são variáveis que ficam com a mesma distribuição. Né? Porque é tudo simétrico. Porém, fica muito tempo. Se o P e o Q são iguais assim, mas são grandes, aí você vai ficar pulando toda hora, né? Certo? Então, vai ficar bem diferente, né? Quando você olha a proporção de tempo, manda o tempo para o infinito, dá na mesma. Porém, o tempo que demora para atingir um equilíbrio, com certeza, é mais rápido nesse aqui do que nesse, né? Porque esse aqui você pode estar vendo o seu negócio parado muito tempo, né? Você não sabe que a cadeia é essa, você só está olhando a trajetória. Pô, só fica parado no zero. Aqui não tem muita graça, porque só tem... Né? E você não tem muita noção, né? Se você tem uma coisa que demora muito para atingir o equilíbrio, como aqui, e nessa aqui ela equilibra mais rapidamente. Durante um tempo não muito grande, você já viu boa parte, viu muitos saltos. Aqui você viu poucos, tá bom? É exatamente esse negócio aqui, né? Que quando a gente, por exemplo, isso fica visível aqui, né? Quando a gente está falando aqui, né? O K é você... esse cara aqui, quando esse cara cresce muito, né? Em K, é o efeito que você tem aqui, né? Então, tá? Esse cara é muito grande em relação... Porque vai muito devagar, fica parado muito tempo. Bom, fica como exercício para vocês. Então, quando você calcula a variância, você já vai ver uma diferença. Tá? A variância da variável. Fica para pensar um pouco. Bom, agora deixa eu retomar a questão da periodicidade. A periodicidade é só uma chateaçãozinha do tempo discreto. E o que a gente quer ver é que ela não atrapalhe, não é uma coisa que atrapalhe muito, de modo que, o que significa? Se a gente sabe tratar caso aperiódico, uma cadeia redutiva aperiódica, a gente tem uma informação do que acontece no caso do período ser um D qualquer. Então, não tem muito sentido ficar toda vez lembrando de qual é o período. Então, a gente pode se reduzir ao caso periódico e vai usar esse fato aqui e um pouquinho mais, talvez, eu não vou dizer tudo aqui, para tratar o caso periódico, e você vai ver que não tem, por esse fato que eu vou ver agora, você já vai ver que não tem grandes novidades. Quer dizer, muda, mas não é uma coisa de fundo. Então, eu estou imaginando aqui que eu tenho meu S finito, a minha matriz irredutível, mas agora vamos supor que eu tenho um período D que é maior ou igual a 2, não é 1, tá? Tá? E o que eu quero mostrar aqui, de modo bem simples, é mostrar que quando você está nessa situação, você tem um período D, da mesma forma que você estava aqui, nesse caso que a gente viu, passeio aleatório, no intervalo, com fronteiras refletoras, o que acontecia? O seu S ficava dividido em 2. No caso, vamos chamar de ímpar e par, né? Porque é dividido em 2 assim. E você ficava pulando do ímpar para o par, do par para o ímpar. Quando você dá dois passos, você volta ao mesmo subconjunto que você estava, né? Então, isso é o fato sempre. Ou seja, se você tiver um período D, você vai poder decompor o S em D subconjuntos, tá? A cadeia vai ficar sempre andando
nesses subconjuntos de modo cíclico, do SI para o SI mais 1, para o SI mais 2, etc., onde você chama o SD mais 1 é S1. Tem D só, então é cíclico, como se fosse o relógio, tá bom? Então, isso, e de fato, isso é só uma parte, a outra parte é que se você olhar múltiplos de D mais um resto, aí você vai ter uma distribuição, você vai poder dar distribuição estacionária sem nenhum problema. Tá? Eu não quero entrar, eu quero só deixar isso aqui, só ver isso aqui hoje, que é a parte mais fácil e é o importante, só para vocês se convencerem que o período não é uma grande chateação. Então, vamos dizer que eu estou com, só para exemplificar, pegamos 2 exemplos aqui periódicos. Aqui eu tenho um segmento, né? Aqui eu tenho, nesse quadrado aqui, né? Esse grafo aqui isso aqui é um ciclo com 4 pontos. É periódico também, né? Por quê? Porque é um grafo bipartido. Né? Você tem esses dois, essa diagonal e esse outro, todo elo liga de um cara de V1 a um cara de V2. V1 são esses dois, V2 são esses outros dois. A mesma coisa aqui, né? Se você pega um pedaço da rede quadrada, né? Por exemplo, só pegamos a quadrada para simplificar, e você tem os pares e os ímpares, podemos dizer, né? Que a soma é par, que a soma é ímpar, que são os que estão marcados aqui de X, e os que estão marcados com uma bolinha, que não sei se dá para ver, que é vermelho. Tem X e bolinha. Né? Então, todo elo liga um X a uma bolinha. Todo elo é dessa forma. Né? Então, quando você está numa situação dessa, é aquilo que a gente chamou na última aula, o grafo bipartido. Todo elo é dessa forma. Então, o período é 2, porque você sempre vai passar de uma bolinha para uma cruz, e depois você vai passar para uma bolinha de novo. Né? Porque o passeio aleatório é isso, você escolhe um dos vizinhos ao acaso e pula para o vizinho, no gráfico. Bom, então vamos fazer a seguinte observação bem simples. Tá, vamos supor, eu estou numa coisa periódica com período D. Vamos fixar 1 e 0 aqui, que não vai importar muito quem é esse 0 que eu fixo. Ele vai definir alguma coisa, mas não é crucial. Vamos fixar 1. E se eu pegar um J qualquer, eu sei, como a cadeia é irredutível, que eu posso encontrar M e N, tal que eu posso ir de 0 para J em M passos, e posso ir de J para I0 em N passos. Isso só porque a cadeia é irredutível. Tá bom? Bom, se você está nessa situação, você pode ir de I0 para I0 em M mais N passos. Porque você vai de I0 para J e depois de J para I0 você volta imediatamente. Então, né? Porque também você pode ir de J para J, mas eu estou fixando I0, então é isso que eu quero. P M mais N de I0 é maior ou igual que PM de 0 para J vezes PN de J para I0. Porque isso aqui é a soma, quando aqui você soma todos os possíveis valores. É o produto PM vezes PN. Isso aqui simplesmente diz, eu vou de 0 para J de alguma forma, e em M passos, e eu imediatamente vou de J para I0 em N passos. Eu poderia fazer milhões de outras coisas, né? Ir para um K e tal, etc. Para eu chegar de M para N, M mais N voltar ao I0, eu teria muitos outros caminhos. Então, isso é um caminho particular, uma classe de caminhos, né? Porque aqui eu tenho muitos caminhos. Bom, enfim, o que eu sei é que
Se eu tiver m e n's que satisfazem isso, então m mais n de 0 a 0 é positivo. Como o período é d, eu sei que m mais n é múltiplo de d, por hipótese. Tá. Se você agora, vamos dizer que eu fixo esse m, só vamos fixar esse m, um m assim, e vamos mudar o n. Então, vamos dizer... Não, é o contrário que eu quis, né? Eu quis fixar o n e mudar o m, desculpa. Tá? Então, se eu pegar um outro k, tal que é possível ir de 0 para j em k passos, se tiver um k, o mesmo argumento que eu dei aqui, eu só vou substituir m por k, vai me dizer que eu posso voltar aí 0 em k mais n passos. Então, k mais n também é múltiplo de d. Essa propriedade vale para todo m, tal que isso aqui acontece. Vamos pensar no n fixo e estou variando esse aqui. Então, eu sei que m mais n é múltiplo de d, k mais n também. Então, o que significa? Que m e k têm o mesmo resto na divisão por d, não é isso? Eles podem ter um resto na divisão por d, mas esse resto é o mesmo. Quando eu fizer a diferença, não vai ter. Então, m e k têm o mesmo resto na divisão por d. O que isso está dizendo? Está dizendo que se eu posso ir de 0 para j em um certo número de passos, isso me define um valor entre 0 e d menos 1, ou entre 1 e d. Tanto faz, né? Entre 0 e d menos 1, que é o resto que fica na divisão por d. Né? Você pode ver o resto do 0, que é o múltiplo de d, são, por exemplo, se j for igual a 0, esse resto é 0. São os que eu posso voltar de 0 para ele mesmo, só nos múltiplos de d. Não quer dizer que eu possa voltar em todo múltiplo de d, mas eu só posso voltar nos múltiplos de d, por definição. Né? Então, eu posso, o que isso está fazendo, eu estou, imediatamente, estou decompondo o meu espaço de estados em d pedaços, de acordo com o valor do resto. Né? Aqueles SR, vou chamar, aqueles J's, tais que o resto é R menos 1. Então, tá? S1, aqueles que o resto é 0. Porque o I0 está no S1. Né? Porque de I0 para I0 são os múltiplos de D. Aí, se eu estou num SR e eu tenho uma probabilidade positiva de passar para J, o J está no SR mais 1. Certo? Onde aqui eu estou fazendo, a única diferença é que se o R aqui for D, né, que o resto é D menos 1, na próxima vai ser resto 0. Né? Eu estou identificando o D mais 1 com S1, porque é bom, porque o resto D não tem. Se eu estou no D menos 1, eu faço um passo, então agora eu estaria em D 0. Tá bom? Então, se eu estou em SR e é possível ir em um passo para SJ, significa que é possível ir de I0 para J no número de passos que o resto na divisão é R mais 1. Porque aqui eu tinha R e agora eu tenho mais 1. Certo? Então, eu estou dizendo que eu visito essas classes de modo cíclico. Eu vou do S1 para o S2, do S2 para o S3, do S3 até o SD, aí volto para o S1. Certo? Assim que faz o meu processo. E vou deixar isso aqui para vocês pensarem um pouco, por isso que se você olhar depois de um tempo D, aí, obviamente, você volta do S1, depois de D passo, você volta ao S1, do S2, depois de D passo, você volta ao S2. Certo? Qual que se chama 1, 2, etc., depende da escolha do meu I0, só isso. Quando eu escolhi o I0, eu disse quem que era S1. Esses números, 1, 2, 3, né? Se eu começar um outro S0, o que vai acontecer? Se eu começar num outro, que ele está aqui, dá na mesma. Se eu começar num que está aqui, esse aqui vai ser o S1. Mas o nome não importa. Né? Então, é fácil ver que quando você olha D passos, ou seja, P elevado a D, você volta ao próprio SR. E que
quando você olha isso, a cadeia aqui, essa cadeia que tem essa matriz de transição em SR, ela vai ser redutível e vai ser aperiódica para todo R. Então, quando você sabe as coisas para aperiódicas, você sabe o que acontece depois de D passos. Bom, e aí você só tem que olhar essa decomposição. Por isso que eu digo que, devido a essa observação bem simples, você se convence que periodicidade não é nenhuma... É só uma chateação na hora de escrever as coisas, mas não é nenhuma coisa de fundo. Então, como exercício, fica para você pensar isso aqui. Bom, o outro exercício que a gente já falou, né? Aqui a gente viu que esse anel aqui, né, de 4, com 4 vértices, ele aqui eu tenho período 2, a minha cadeia. Mas se você pegar um outro anel, né, é fácil de ver que nem sempre o período é 2, porque só tem uma possibilidade para período para ser aleatório num grafo, o nexo. 2 ou 1, né, porque ele sempre vai andar pelo elo, aí ele vai e pode voltar. Então, 2 garantido sempre. Pode ser 1 ou 2. Se você tiver, por exemplo, um número como aqui, né? 3, quantos que eu peguei aqui? Aqui eu peguei com 6, então vai lá mesmo. Mas se você pegar um número ímpar, você vê que a situação é diferente, né? Porque você não vai ter essa decomposição que está aqui. Tá bom? Então, mas eu queria que vocês pensassem, né? Então, se você pegar aqui dá na mesma, porque você pode pegar os pares e os ímpares, né? E vai decompor em 2 conjuntos, esse e esse. Agora, se tiver, né? Bom, é tão simples, se tiver um triângulo, um triângulo. Já não é verdade, né? Você não pode decompor o conjunto dos vértices do triângulo em 2 pedaços, de modo que todo elo liga um pedaço de um tipo a outro tipo, né? Porque não tem como, né? Da mesma forma, se tiver 5, né? Qualquer número ímpar, certo? Bom. 2, 3, 4, 5. O desenho não importa só a configuração de elos, né? Então, aqui já não vai ter esse negócio, né? Porque você quebra essa questão do bipartido, tá bom? Isso eu deixo para você pensar um pouquinho mais, e eu acho que eu posso encerrar por aqui hoje. Então, eu vou interromper a gravação.